nós temos que os pilares, assim como as outras estruturas que nós trabalhamos aí, elas são estruturas de sustentação. Os pilares, eles são estruturas verticais e que trabalham quase sempre aos esforços de compressão. Lembram que lá na primeira VA nós falamos dos esforços mecânicos? Tração, flexão, compressão, cisalhamento e torção. O pilar, ele sofre principalmente o esforço de compressão, além também de sofrer com os esforços aí de flexão. O que é importante com relação ao pilar? Junto com as fundações, é um dos principais elementos estruturais. Semana passada nós falamos lá sobre as fundações, na forma de videoaula, em que a fundação ela suporta todas as cargas da minha estrutura e transmite essa carga, ou seja, esse peso, para a camada compactada do meu terreno. Os pilares, quando eles estão mal posicionados ou quando eles são mal dimensionados, podem provocar desde problemas de estabilidade na minha estrutura, né, a estabilidade da minha construção, além de provocar o aumento do custo das minhas estruturas. Assim como todas as outras, um mau dimensionamento vai acarretar numa estrutura que pode comprometer minha construção. Além de comprometer minha construção, eu vou consequentemente aumentar o custo para a construção da minha estrutura rural aí, né? E então, assim como todas as outras estruturas, aqui nos pilares nós vamos trabalhar o cálculo, ou seja, o dimensionamento de pilares, levando em consideração qual tipo de material vai ser utilizado. Uma vez que o material que eu escolho para construir a minha estrutura vai interferir de maneira direta no meu cálculo, vai interferir de maneira direta na qualidade da minha estrutura aí. Então, normalmente é dito que as principais funções de um pilar, né, dos pilares ou das colunas, como eles são conhecidos aí também, é transmitir as solicitações, né, ou seja, os esforços mecânicos para as fundações. Então você apoia sobre os pilares as vigas que são apoiadas sobre os que servem de apoio para a minha cobertura, né, os meus telhados. Toda essa carga vai ser transmitida pelos pilares para as nossas fundações. Além de transmitir esses esforços mecânicos para a fundação, os pilares, eles também garantem a estabilidade da minha construção, como eu já comentei com vocês, e também tem como função aí resistir os esforços provenientes de ações horizontais, por exemplo, cargas de ventos e demais esforços horizontais aí nas minhas estruturas. Por definição, vocês estão vendo aí no slide uma definição do pilar. O pilar são estruturas verticais, por via de regra, esbeltos. Esbeltos aí não quer dizer que eles são bonitos, tá, pessoal? Esbeltos aí eu tô me referindo a uma propriedade de esforço que é chamado esbeltez ou grau de esbeltez. Esse grau de esbeltez está associado à relação, ou seja, a proporção entre a altura do meu pilar e a medida de largura desse mesmo pilar. Inclusive, quando a gente for dimensionar os nossos pilares, nós vamos ver que esse grau de esbeltez é um parâmetro importantíssimo para a gente chegar nas dimensões do pilar ou para chegar em qual a carga máxima que pode ser apoiada sobre ele. Na parte de baixo aí está falando o que nós já comentamos, né, que é os esforços eles trabalham a compressão, entretanto pode apresentar esforço de flexão. Então é essa flexão que vocês estão vendo aqui, é uma flexão lateral que recebe o nome de flambagem ou encurvadura. É também uma solicitação, ou seja, é também uma forma de esforço mecânico que se desdobra daqueles outros esforços básicos que nós vimos aí na primeira VA, tração, flexão, compressão, cisalhamento e torção. E aí, quais são os tipos de pilares que normalmente se tem em construções? Não só construções rurais, construções no um todo. Os pilares de tijolos, que são o que nós vamos trabalhar aqui na disciplina.
tanto por tempo quanto pelo aspecto estrutural, já que para fazer o dimensionamento do pilar de concreto armado, nós precisaríamos aí de mais tempo para trabalhar um pouco a parte de resistência de materiais, a parte de mecânica, a parte de estrutura mesmo para fazer um bom dimensionamento. Os pilares de tijolos. Nós fazemos o dimensionamento a partir da determinação da seção de apoio, ou seja, da determinação da área de apoio do meu pilar. Esse dimensionamento ele pode ser feito a partir do momento que eu determino qual é a carga máxima que vai ser apoiado sobre a minha estrutura, descontando o seu próprio peso, ou eu posso simplesmente trabalhar naquele segundo forma de dimensionamento em que eu já conheço a carga do meu pilar, que vai ser apoiada no meu pilar, quer dizer, e aí eu dimensiono as suas medidas, a área de apoio, comprimento, largura e altura do pilar. Nós vamos ver os dois dimensionamentos aqui. Em ambos os métodos que a gente for trabalhar o dimensionamento, nós vamos ter que levar em consideração a tensão admissível do material que a gente está utilizando, ou seja, a tensão admissível dos meus tijolos, principalmente. Lembrando aí com vocês que nós já falamos sobre tensão admissível, e a tensão admissível ela corresponde ao valor limite de tensão que o material, ou seja, a estrutura, ela pode resistir, ou seja, qual é a carga máxima que a minha estrutura vai suportar a cada centímetro quadrado, a cada metro quadrado das suas dimensões aí. Nós temos aí também os pilares de concreto não armado. Essa estrutura aí, elas são pouco utilizadas, isso porque é uma estrutura que só é recomendada a sua utilização em locais em que a carga a ser apoiada na estrutura seja de pouca importância, ou seja, ou cargas leves, né, também. Isso acontece principalmente porque essa recomendação, né, ela se dá principalmente porque a tensão admissível do pilar de concreto não armado vai depender da porcentagem de cimento que eu vou utilizar nessa estrutura. Só para vocês terem uma noção, normalmente, claro que não é uma regra, mas aí em média, na literatura fala-se que a quantidade de cimento que eu vou utilizar para esse tipo de pilar é em torno de 350 a 400 quilos de cimento a cada metro cúbico da minha estrutura. E aí, como a gente trabalha com volumes aí, é uma quantidade de cimento relativamente grande. Entretanto, essa quantidade de cimento alta vai me dar ali uma tensão admissível em torno de 40 quilos por centímetro cúbico. E o principal problema não é nem isso. É justamente que para você conseguir essa tensão admissível, você vai acabar gastando uma quantidade de material, ou seja, uma quantidade de cimento bem maior do que a que você gastaria no pilar de concreto armado. E além de tudo isso, normalmente as dimensões do pilar de concreto não armado são muito grandes. Então são estruturas que têm dimensões grandes demais, e aí torna-se inviável economicamente trabalhar com elas, e que também não suportam aí grandes cargas, né? Então não é tão interessante esse tipo de pilar. E aí tem-se também o pilar de concreto armado, que é o que todo mundo já deve ter visto quando passou por uma construção aí na rua ou em qualquer lugar que seja. As famosas colunas, né? Os pilares de concreto armado, você tem lá a estrutura de concreto e tem uma armadura de ferros aí. Esses pilares, eles apresentam uma armadura longitudinal, né? E também uma armadura transversal, em que essas armaduras, né, que é a nossa estrutura, a nossa amarração aí de ferros, vão resistir aos esforços de compressão e esforços de cisalhamento. E a principal vantagem de você trabalhar com os pilares de concreto armado é justamente você reduzir as medidas do pilar e aumentar a sua resistência. E aí por isso que você não usa tanto o pilar de concreto não armado. Porque o pilar de concreto armado ele vai ter medidas menores do que o de concreto não armado, então o comprimento e largura dele vai ser bem menor e vai resistir cargas bem maiores do que os pilares de concreto aí não armado, tá bom?